Olá pessoal, dando continuidade à nossa querida lei de introdução. Em nosso encontro anterior, nós começamos a trabalhar os conflitos de leis no espaço, aqueles conflitos internacionalizantes, que mexem muito com o direito internacional. E falamos que os conflitos de leis no espaço surgem toda vez que, diante de uma mesma relação jurídica, torna-se possível a aplicação de mais de um sistema jurídico. Então, se for possível aplicar mais de um sistema jurídico diante de uma mesma relação jurídica, teremos aqui conflitos de leis no espaço. E como esses conflitos vão ser resolvidos? Gente, eles se resolvem através das normas colisionais. Normas colisionais que vão indicar a lei aplicável. Então, quando houver um conflito de leis no espaço, a lei aplicável é aquela lei ditada pela norma colisional. Eu sei que cada país tem suas normas colisionais, entretanto, interessam-nos as normas colisionais do direito brasileiro, ou seja, como o direito brasileiro resolve esse tipo de conflito, ok? Começamos a falar sobre o Estatuto Pessoal. E o que seria Estatuto Pessoal? Seria o conjunto de instituições ligadas à pessoa e à família. Portanto, tudo que disser respeito à pessoa e à família se relaciona ao conceito de estatuto pessoal. E no direito brasileiro, o estatuto pessoal é regido pela lei domiciliar. A lei domiciliar, a lei do país em que a pessoa for domiciliada, é que rege o início e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade e os seus direitos de família. Tudo que disser respeito ao estatuto pessoal, ao início e fim da personalidade, ao nome, à capacidade e aos direitos de família, tudo isto será regido pela lei domiciliar. Peço que vocês não confundam lei domiciliar, a lex domicilii, com lei da nacionalidade. A nacionalidade não nos interessa. O que interessa para a gente é exatamente o domicílio. Ok? Dando sequência às normas colisionais, vamos agora trabalhar a problemática das formalidades e impedimentos matrimoniais. Na tela. Formalidades e impedimentos matrimoniais. Gente, existe uma regra no artigo 7º que vai dizer para a gente que, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Atenção aqui. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades de celebração. Então percebam, esse dispositivo está se preocupando com as formalidades para o casamento e com os impedimentos matrimoniais. Claro, todo casamento passa por muitas formalidades e todo casamento tem que respeitar os impedimentos. O que são formalidades matrimoniais? É ir ao cartório, apresentar documentação, publicar os proclamas, aqueles antigos editais, que até hoje são publicados, extrair sua certidão autorizativa. Tudo isto é formalidade. E casamento é o ato mais formal que existe. Eu não conheço, no direito civil, um ato que seja mais formal do que um casamento. Então, existem várias formalidades para que duas pessoas se casem. Perfeito. Além das formalidades matrimoniais, devemos também levar em conta os impedimentos. Por quê? Porque no Brasil existem situações que impedem que duas pessoas se casem. Por exemplo, no Brasil, seria possível o casamento do genro com a sogra,
Como assim genro com sogra? Sei lá, o cara se casa com a mulher, pede o divórcio, agora ele quer casar com a mãe dela, com aquela que um dia foi sua sogra. No Brasil esse casamento é possível, pessoal? Não, porque no Brasil sogra é para sempre. Se ligue, no Brasil sogra é para sempre. Você pode até se divorciar da sua esposa e ter uma ex-esposa, mas a mãe dela continua sendo sua sogra. Logo, não pode haver casamento de genro com sogra. É um impedimento. Aí eu fico imaginando, vai que um casal estrangeiro, composto por um genro e uma sogra, queiram se casar no Brasil. No Brasil, esse casamento é possível, pessoal? Não. E por que não? Porque realizando-se o casamento no Brasil, aplica-se a lei brasileira no que tange aos impedimentos dirimentes, que são impedimentos matrimoniais, e as formalidades de celebração. Então, tudo que diz respeito a impedimentos e formalidades, observa, joga na tela, a lex loci celebrationis. Lex loci celebrationis, que significa lei do lugar da celebração. A lei do lugar da celebração é que vai regular as formalidades do casamento e os impedimentos matrimoniais. Então, mesmo que o casal não more no Brasil, nem pretenda morar, se eles se casam aqui, observa-se a lei brasileira no que diz respeito aos impedimentos matrimoniais e às formalidades de celebração, ok? Então, tudo que diz respeito aos impedimentos matrimoniais e às formalidades de celebração, observa a lei do lugar da celebração, a lex loci celebrationis. Se o casamento acontece no Brasil, aplica-se, obviamente, a lei brasileira. Outro aspecto interessante que envolve direito de família, na tela. O regime de bens. Percebam, regime de bens também tem a ver com a lex domicilii, que significa a lei domiciliar. É a lei do domicílio que vai reger o regime de bens. Agora, que domicílio seria este, pessoal? Que domicílio seria este? O domicílio do noivo ou o domicílio da noiva? Porque pode acontecer que os noivos tenham domicílios diferentes. Muito cuidado aqui, pessoal. A solução preconizada pela nossa lei de introdução é um pouco confusa, mas com muita paciência vamos conseguir entendê-la. Observa na tela. No que tange ao regime de bens, nós temos duas possibilidades. Possibilidade A. Os cônjuges, os nubentes são os noivos, têm o mesmo domicílio. Possibilidade B. Os nubentes têm domicílios diferentes. Observem aqui. Se os noivos, os nubentes, tiverem o mesmo domicílio, aplica-se a lei do domicílio dos nubentes. Fica fácil responder. A lei do domicílio dos nubentes, dos noivos. Porém, se os nubentes tiverem domicílios diferentes, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. A lei do primeiro domicílio conjugal. Atenção! Quando eu falo em nubente, estou diante de um estado pré-nupcial.
o estado de noivos. Nubentes são noivos. Não confundir nubentes com cônjuges, ok? Nubentes significam noivos. Pois bem, se os nubentes têm o mesmo domicílio, se os noivos têm o mesmo domicílio, o regime de bens observa a lei do domicílio dos nubentes. Fácil. Agora, se os noivos tiverem domicílios diferentes, observa-se a lei do primeiro domicílio conjugal, do primeiro país em que eles morarem após casados, primeiro domicílio conjugal. Eu vou lhe dar um exemplo. Acompanha na tela. Vamos imaginar que Schneider, alemão, domiciliado na França, casa com Anne, americana, domiciliada no Canadá. O casamento é realizado no Brasil. E o casal vai morar na Argentina. Tranquilo. Eu dei vários dados para vocês. Schneider é alemão, domiciliado na França. Ele casa com Anne, americana, domiciliada no Canadá. O casamento é realizado no Brasil e o casal vai morar na Argentina. Primeira coisa que a gente deve eliminar da discussão. O que é que não interessa para a gente? Não interessa a nacionalidade. Se na sua prova eles colocarem nacionalidade, fiquem certos. É porque eles querem criar uma pegadinha. Pegadinha do malandro. A nacionalidade não interessa. Então vamos descartar qualquer referência à nacionalidade. Na tela. Então o fato de Schneider ser alemão é indiferente. O fato de Anne ser americana não interessa. O que interessa é que Schneider é domiciliado na França e Anne é domiciliada no Canadá. Esses dados são fundamentais. O casamento transcorre no Brasil e o casal vai morar na Argentina. Percebam, os noivos são domiciliados em países diferentes. Schneider na França, olha aqui, Anne no Canadá. Consideramos que os domicílios são diferentes, olha para lá, os nubentes têm domicílios diferentes. Aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Que lei é essa? A lei da Argentina. Então, muito simples. A lei da Argentina, que seria a lei do primeiro domicílio conjugal, é que vai reger o casamento de Schneider com Anne. Ficou fácil? Maravilha, né? Vamos dar outro exemplo na tela. Imagina agora que Schneider é domiciliado na França. Casou com Anne, que também é domiciliada na França. Vamos dizer que Anne mora na França, igualzinho ao Schneider. O casamento é realizado no Brasil e o casal vai morar na Argentina. Percebam, os domicílios aqui são idênticos, ó. Tanto o Schneider é domiciliado na França, como a Anne também é domiciliada na França. Considerando-se que os nubentes, os noivos, têm o mesmo domicílio, aplica-se que lei? A lei do domicílio dos nubentes, no caso, a lei francesa. A lei da França é que vai reger o regime de bens de Schneider com Anne. Ficou fácil entender, pessoal? É simples. Primeira dica, esquecer a nacionalidade. Nacionalidade, coloque no lixo. Não serve para nada. Segunda dica, verificar se os nubentes, quem são os nubentes? Os noivos,
têm o mesmo domicílio ou se eles têm domicílios diferentes. Se eles tiverem o mesmo domicílio, aplica-se a lei do domicílio deles, dos nubentes. Se eles tiverem domicílios diferentes, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Tranquilo? Dando sequência ao assunto, na tela. Falar agora sobre invalidade do casamento. Gente, tudo que disser respeito a essa questão, invalidade do casamento, saber se o casamento é válido, nulo ou anulável, também considera a lex domicilii, a lei domiciliar. A lei domiciliar é que vai reger os casos de invalidade do casamento. Tranquilo. E que lei irá reger essa questão? Que lei vai trabalhar a invalidade do casamento? Aqui a nossa lei de introdução só considera uma possibilidade. Observa. Se os nubentes têm domicílios diferentes, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Se os nubentes têm domicílios diferentes, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal, que é uma solução idêntica ao regime de bens quando os nubentes têm domicílios diferentes. Eu sei que você deve estar morrendo de curiosidade. E se os nubentes tiverem o mesmo domicílio? Nesse caso, não existe solução. A nossa lei de introdução esqueceu de trazer a norma colisional aplicável. Ou seja, houve aqui uma omissão no texto da lei introdutória. Claro que os concursos públicos não podem cobrar uma questão como essa. Se eles cobrarem alguma questão sobre invalidade de casamento, eles vão colocar que os nubentes têm domicílios diferentes, para que vocês marquem como correta a assertiva de que a invalidade desse casamento observará a lei do primeiro domicílio conjugal, ok? Esta é a solução única que a lei de introdução nos dá diante da invalidade do casamento, tendo os nubentes domicílios diferentes. Eles não mencionaram qual seria a solução se os domicílios forem os mesmos. Vamos conferir no código, na lei de introdução essas informações que acabamos de passar na tela. Olha aqui, está no artigo 7º, parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal, ponto. Eles não falam quando os nubentes têm o mesmo domicílio, eles apenas consideram os nubentes com domicílios diferentes, regendo aqui a invalidade do casamento, a lei do primeiro domicílio conjugal. Agora percebam, quando se trata de regime de bens, a solução é outra, ó, é mais ampla. Regime de bens. Está aqui no artigo 7º, parágrafo 4º. Regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Pressupõe-se aqui que o domicílio é o mesmo. E se este for diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal. Ok? Então, para regime de bens, a solução é mais ampla. Se os domicílios forem diferentes, a lei do primeiro domicílio conjugal. Se os domicílios forem o mesmo, a lei do domicílio dos nubentes. Tranquilo? E aqui encerramos nossas discussões relacionadas à invalidade de casamento
e a impedimentos matrimoniais, formalidades de celebração e a regime de bens. Então, tudo que diz respeito a casamento está solucionado aí nesse artigo 7º da nossa querida lei de introdução. Então, quem quiser se casar com um estrangeiro já sabe, hein? Já conhece exatamente qual o esquema que vai ser aplicado. Perfeito. Vamos agora trabalhar a questão dos bens. Percebam, é muito comum pessoas estrangeiras adquirirem imóveis aqui no Brasil e vice-versa, brasileiros adquirirem imóveis lá fora. Pessoal, tudo que disser respeito a bens, móveis ou imóveis, deve observar a lex rei citei. Que danado é isso? Joga na tela. Lex rei citei. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplica-se a lex rei citei, significando a lei do país em que o bem for situado. A lei do país em que o bem for situado. Claro, óbvio, não poderia ser diferente. Vai que um estrangeiro qualquer resolva adquirir um terreno aqui no Brasil. Então, todo o aspecto tributário, cartorial, de registro, enfim, tudo que disser respeito a esse imóvel vai se adequar à lei brasileira, porque o imóvel está situado no Brasil. E para qualificar os bens e reger as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país em que os bens estiverem situados. A lex rei citei. Percebam que aqui não nos interessa o domicílio. O domicílio ele não responde a esse tipo de questão. Tudo que disser respeito a bens, observa a lei da sua situação, ou seja, a lei do país em que o bem for situado. Confere comigo na tela. Artigo 8º, está lá. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. A lex rei citei, significando a lei da situação do bem. Tranquilo. Outro aspecto importante que também cai com bastante frequência nas provas de concursos. Obrigações e contratos. Gente, se há algo importante em matéria de direito internacional, é obrigações e contratos. Impressionante. Aliás, você que me assiste, pode ter feito um contrato internacional hoje. Mas como, professor? Eu não comprei nada do estrangeiro. Gente, baixar um aplicativo do iPhone é contrato internacional. Por quê? Porque quando você compra um aplicativo, você está comprando de uma loja internacional. A Apple Store. A Apple Store é uma loja internacional. Tanto que a fatura do seu cartão de crédito vai vir indexada ao dólar. Não é assim? Então, muito cuidado. Os contratos internacionais são muito mais frequentes do que se imagina. Claro que, em larga escala, esses contratos são celebrados por conglomerados industriais. A indústria ela importa mercadorias de fora, importa carros, veículos de fora para vender aos seus clientes. Mas um particular, que não seja empresário, também pode celebrar seus contratos internacionais. Por que não? É como eu falei, baixar um aplicativo é contrato internacional. Tranquilo? Então, que lei vai reger esse tipo de contrato? Percebam que o artigo 9º da Lei de Introdução vai nos fornecer uma regra bem vaga, muito vaga. Veja o que ele diz. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Aqui nós temos o locus regit actum. Joga na tela. Obrigações e contratos.
locus regit actum, que se traduz o local onde a obrigação, onde o contrato se constituiu, é que vai reger esse contrato. A lei do local onde o contrato, onde a obrigação se constituiu. Mas por que essa resposta é tão vaga? Porque o caput do artigo ele não nos diz, não nos informa onde o contrato se constitui. Gente, é essencial que nós saibamos exatamente qual o local em que o contrato se constituiu. Exatamente por quê? Porque os contratos internacionais, eles passam por diferentes lugares. Quer um exemplo? Joga na tela. Vamos imaginar que Pietrovich domiciliado na Rússia estando de passagem pela Alemanha, envia por e-mail proposta de contrato a João, domiciliado no Brasil, que a aceita no Uruguai. E aí, pessoal? Onde o contrato se constituiu? Porque Pietrovich, proponente, é domiciliado na Rússia. Estando de passagem pela Alemanha, esperando a conexão do voo, ele encaminhou por e-mail proposta de contrato a João. E João é domiciliado no Brasil. João aceita essa proposta, só que ele aceitou a proposta lá no Uruguai, onde esse contrato se formou. Então veja que é um jogo de xadrez, né? Onde esse contrato se formou. A resposta está no artigo 9º, parágrafo 2º da lei. Joga na tela. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º, está lá. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Ó. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Onde é que o proponente reside, pessoal? Está aqui, ó, na Alemanha. O proponente reside na Alemanha. Foi o que eu disse. Talvez você que me assiste deve estar pensando, Mário Godoy enlouqueceu de vez. Ou então ele está enganado. Porque ele colocou lá na tela, acompanha comigo, que Pietrovich, olha lá, é domiciliado na Rússia. Pietrovich é domiciliado na Rússia. Como é que agora ele está falando em Alemanha? Gente, muito cuidado aqui. Estamos diante de uma das pegadinhas mais perigosas dos concursos públicos. E se cair uma questão dessa e você acertar, saiba que 90% da concorrência errou. Você é um privilegiado, porque você teve acesso a essa informação que quase nenhum livro traz. Observe bem. Se você ler o artigo 9º, parágrafo 2º, mais uma vez, joga na tela, você vai perceber que lá está escrito que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. No lugar em que residir o proponente. Esse verbo residir, ele tem um significado muito específico no direito civil. Gente, residir
não tem a ver com morar. O lugar onde a pessoa mora é o seu domicílio. Residir tem a ver com estadia. Residir tem a ver com o lugar onde a pessoa está. O lugar onde a pessoa está. Então, o que significa, na prática, a expressão lugar onde residir o proponente? É o lugar onde o proponente está quando faz a proposta. Ou seja, é o lugar da proposta. Lugar em que reside o proponente é a mesma coisa, joga na tela. Que lugar da proposta. Já que residir tem a ver com estar. O lugar onde o proponente está na hora em que faz a proposta. Onde é que o proponente estava quando fez a proposta? Volta mais uma vez para o esquema. Quando o proponente fez a proposta, ele estava na Alemanha. Tudo bem que ele estava de passagem, mas ele estava lá quando ele propôs. Então, esse contrato, para todos os efeitos, ele há de observar a lei alemã. Por quê? Porque na hora em que ele foi proposto, o proponente estava na Alemanha. O proponente se situava na Alemanha por ocasião da proposta. E a lei que rege as obrigações e os contratos é o lugar onde o proponente está. É o lugar da proposta. Inclusive, essa tese coincide com o artigo 435 do Código Civil. Se você pegar seu vademecum e abrir o Código Civil no artigo 435, você vai ver lá que o contrato reputa-se formado no lugar da proposta, ou seja, no lugar em que o proponente está quando propõe, ok? Então, com isso, encerramos nossas discussões sobre contratos internacionais. Um forte abraço e até a próxima aula.